capítulo 7 de 2 Coríntios, a partir do verso 5, texto sagrado, palavra de Deus para o nosso coração. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Quantos dizem amém? Quero pregar sobre memórias de um escolhido. Memórias de um escolhido. Redobre a sua atenção. Corinto era uma das cidades da Grécia, na região da Ásia Menor, mais precisamente localizada na região da Acaia, um lugar privilegiado porque ali havia dois grandes portos que faziam comércio com a Itália, o Ocidente e a Ásia, o que fazia de Corinto um lugar de grande fluxo de pessoas. Pessoas iam e vinham, e isso fazia de Corinto um lugar de intenso comércio e de intensa prosperidade. Porém, a Bíblia diz que nesta cidade reinava o orgulho, a avareza, a luxúria e todo tipo de concupiscência, o que fazia desta cidade um lugar onde o trono do diabo estava estabelecido. Somente neste lugar, onde a igreja é implantada por intermédio de Paulo, para mostrar que aonde o pecado abundou, a graça de Deus pode superabundar. Nesta cidade, o apóstolo Paulo vai desenvolver um trabalho fenomenal. E Corinto tem uma característica especial, comparando as demais cidades das quais Paulo esteve fundando igrejas. Corinto é a cidade de todas, onde Paulo permaneceu maior período de tempo. Nesta cidade, Paulo permaneceu um período de aproximadamente 2 anos. E essa permanência extensa, longa de Paulo nesta cidade, trouxe resultados significativos para a igreja em seus dias. Para esta igreja, Paulo escreve 2 cartas. Primeira carta aos Coríntios e a sua segunda carta. Em sua primeira carta, o apóstolo Paulo combate a inúmeras práticas que até então eram normais para quem vivia nesta cidade, mas agora, para aqueles que tiveram um encontro com Cristo, já não são mais. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a primeira carta é uma carta de teor doutrinário. Paulo vai discutir inúmeros temas que são basilares da nossa fé. Mas a segunda carta, Paulo escreve à igreja em Corinto, em um período em que a Bíblia diz que ele estava preso. Ele estava na região da Macedônia, e a história bíblica diz que neste período a igreja de Corinto enfrentava grandes desafios. Falsos profetas estavam surgindo no seio da igreja, e muitos estavam colocando em xeque a autoridade apostólica de Paulo. Então ele vai escrever a segunda carta como uma espécie de autodefesa. Ele vai se autodefender, e ele vai aqui apresentar argumentos que comprovava que o apostolado dele não havia vindo de homens, mas foi o próprio Deus quem o separou e o chamou para a obra a qual Paulo estava inserido. E falando acerca de si nesta segunda carta, Paulo vai trazer memória, ele vai se lembrar de alguns lugares onde ele passou e o que Deus fez nesses lugares, o que ele viveu nessas regiões e como Deus se manifestou nesses ambientes dos quais ele passou
E o que isso tem a ver com a autoridade apostólica, com o chamado de Deus na vida deste homem? Então aqui ele vai se recordar de pelo menos 3 lugares. Cada lugar que Paulo vai citar nesta carta, ele não cita mais do que 3. Ele cita 3. E estas 3 citações é uma espécie de convite para nós pararmos e refletirmos a respeito do modo como Deus trabalha, da forma como Deus ele age, e como os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. O primeiro lugar que Paulo vai destacar, a primeira região aonde ele passa e as experiências que ele tem ali, ele vai citar no capítulo 1 e no verso 8. E essa região é chamada de região da Ásia. Sim, Ásia. Nesta região, Paulo enfrentou inúmeras tribulações. E quando ele se lembra da Ásia, ele vai se recordar de tribulações, de lutas que Paulo enfrentou naquele lugar. Então ele vai dizer o seguinte: irmãos, não quero que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Olha o que ele está dizendo: as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando eu estive na Ásia, eu enfrentei lutas tão terríveis, das quais eu perdi a esperança da própria vida. Eu pensei por um momento que eu iria morrer. Eu pensei por um momento que eu não iria suportar, porque existem tribulações que elas são tão terríveis, elas são tão esmagadoras, aonde nós paramos e olhamos ao cenário, à geografia da nossa vida, e nós dizemos: eu acho que eu não vou sobreviver a isso. Esse é o mesmo sentimento que Paulo está tendo, ao ponto dele enfatizar e dizer que a esperança da vida por um momento ele perdeu. A etimologia da palavra tribulação vem de tribulatio, que significa aflição, angústia, preocupação. Tem o sentido de oprimir, afligir. É o mesmo que apertar, comprimir, moer, esmagar. Esta é a sensação que Paulo está tendo, de que ele está sendo comprimido, de que ele está sendo moído, de que ele está sendo esmagado. Mas o que me chama a atenção é que ao mesmo instante em que ele enfatiza as tribulações que ele enfrentou ali, ele dá destaque a uma segunda coisa. O texto vai dizer, ele mesmo enfatiza: já tínhamos sobre nós uma sentença de morte, ou seja, não tinha para onde fugir, não tinha o que fazer, não tinha como escapar. Mas tudo isso não veio para a minha morte, não significava o meu fim, embora por um momento eu pensei que seria. Mas tudo isso me sobreveio para que eu aprendesse a não confiar em mim mesmo, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Aí ele vai dizer: ele nos livrou e continuará a nos livrar. Paulo está dizendo: na Ásia eu enfrentei grandes tribulações, mas na Ásia também Deus me livrou. Na Ásia eu enfrentei grandes tribulações, mas no meio de todas elas eu provei o livramento de Deus. Sabe por quê? Porque para toda tribulação Deus sempre terá um livramento. Vou repetir isso: para toda tribulação Deus sempre terá um livramento. Sabe por quê? Porque existem tribulações que são pedagógicas. A gente está sendo moído, nós nos sentimos esmagados, e às vezes pensamos que é o fim, mas Deus está dizendo: isso não veio para a sua morte, isso não significa o final da história, isso é para te ensinar, isso é para te moldar, isso é para te forjar, isso é para te amadurecer. E para você entender que sou eu que guio a sua vida, para você entender que sou eu Deus que conduz a tua história, no meio das tribulações eu também provejo o livramento, para que as tribulações não venham ter o poder de encerrar você, nem tampouco colocar por terra aquilo que eu determinei para a sua vida. Alguém entende o que eu estou pregando? Livramento nem sempre significa
me privar de passar pela tribulação. Mas livramento também às vezes significa deixar que eu passe pela tribulação, sem, todavia, que a tribulação me encerre, me paralise e tenha efeito negativo sobre mim. Estou pregando para alguém que quem sabe você está sendo moído, apertado, esmagado. Quem sabe você está enfrentando dias de tribulação, mas Deus te trouxe neste culto profético, na noite mais inspirada desta cidade, para lhe dizer: tem tribulação, sim, mas no meio dessa tribulação, eu já preparei livramento, eu já preparei resposta, eu já preparei o milagre, eu já preparei vitória, eu já preparei o escape que você precisa. Tem alguém que pode adorar a Deus por isso? Ele me livrou e continuará a me livrar. Aí ele continua dizendo: nele eu depositarei a minha esperança de que continuará a nos livrar. Olha que coisa extraordinária. Ele está dizendo: na Ásia eu enfrentei grandes tribulações, mas Deus me livrou, e porque Deus me livrou, nele eu coloco a minha esperança, que continuará a me livrar. Bendito seja o nome de Jesus, porque tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, projeta em nós esperança. Que esperança? A esperança de que se Ele fez ontem, faz hoje e vai fazer amanhã. Se Ele livrou ontem, livra hoje e vai livrar amanhã. Se Ele fez ontem, faz hoje e vai fazer amanhã. Recebe esta palavra, levante as mãos aonde você estiver. Tem tribulação sim, mas também tem livramento, e se tem livramento, tem esperança. Alegra o teu coração, olha para o futuro com alegria, volte a olhar para o amanhã com esperança, porque Ele livrou ontem, livra hoje e vai continuar livrando. Quem pode adorar a Deus por esta palavra? Eu estou pregando sobre memórias de um escolhido. O primeiro lugar que ele se recorda é esse. Aí ele vai dar menção para um segundo lugar. E no capítulo de número 11, verso 32, seria muito bom se você pudesse anotar estes textos. Ele vai se lembrar de um segundo lugar, pastor Vitor. E ele vai dizer: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. O primeiro lugar, Ásia. Ásia fala de tribulação, mas também fala de livramento. O segundo lugar, ele chama de Damasco. E quando ele se lembra de Damasco, ele se lembra do seu início. Atos capítulo 9, quando ele vai para Damasco, no início da sua trajetória ministerial, ele começa a pregar, Deus começa a usar Saulo, e a Bíblia diz que os judeus começam a se levantar, e a Bíblia diz que eles decidem matar Saulo. Mas para a vergonha do diabo, a Bíblia diz: e as ciladas dos judeus vieram ao conhecimento de Saulo. Porque crente que está na direção de Deus não fica confundido. Crente que está na direção de Deus, o inimigo arma ciladas para ele, e Deus mostra para ele. E antes que ele caia nas ciladas do diabo, Deus já providenciou uma estratégia para ele escapar. Está entendendo ou não? Agora, olha que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária. O texto diz em Atos capítulo 9, que é o contexto de 2 Coríntios 11, que decorrido muitos dias os judeus decidiram matá-lo. No verso 24 do capítulo 9, a Bíblia diz que as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. No verso 24 ainda, a Bíblia diz que eles vigiavam as portas, tanto de dia como de noite. Diga comigo: as portas estavam fechadas. Está fraco para a quarta da resposta? Com toda a força, diga bem forte: as portas estavam fechadas. Diga: todas elas. Diga: nenhuma.
estava aberta, todas estavam fechadas. É do jeitinho que Deus gosta. É da forma que Deus gosta. Quando está tudo fechado, quando está tudo bloqueado, quando está tudo encerrado, aí o diabo olha e diz assim: é o fim dele. Aí Deus no céu diz: não, negativo, é cenário para mim descer e operar, é cenário para mim descer e me manifestar. Porque o que é fim para muitos, para Deus é cenário para Ele operar. Tem uma palavra para alguém aqui que está de mão levantada para receber. Alguém entrou por estas portas pensando que era o fim, porque você disse: as portas estão fechadas, está tudo travado, nada está acontecendo. Deus está dizendo: é nesse cenário que eu vou descer para agir, é nesse cenário que eu vou operar, porque esse cenário é o melhor palco para mim operar e fazer o sobrenatural acontecer. Tem alguém comigo nesta palavra? Todas as portas estavam fechadas. Os judeus vigiavam todas as portas para que Saulo não saísse por nenhuma delas, pensando que eles poderiam travar, bloquear, impedir Saulo. Porque tem gente que acha, ela pensa que pode atrapalhar você. Tem gente que na mente dela, ela pensa que pode te prejudicar. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém pode te prejudicar, nem te ajudar, se Deus não quiser. A sua tratativa é com Deus. Aí, para mostrar que é Deus que governa, a Bíblia diz que Deus levantou os discípulos que moravam, que habitavam em Damasco. E a Bíblia diz que estes discípulos à noite pegaram uma corda, pegaram um cesto e desceram Saulo pela muralha. Porque Deus faz assim: se não tiver porta, cutuca quem está do teu lado e diga: você está paralisado, porque as portas se fecharam, e você está achando que Deus só faz por intermédio de porta. Diga para ele: Deus tem uma multiforma de agir, de operar. Diga: Deus não depende de nada. Fala para quem está do teu lado: se todas as portas se fecharem, Ele vai abrir uma janela. E se não tiver janela, Ele vai abrir os céus. Se anjo não descer, Ele mesmo vai descer para fazer o que tem que ser feito. Se quando Paulo se lembra da Ásia, ele se lembra de tribulação e livramento, o que ele se lembra quando ele se recorda de Damasco? Ele se lembra das dificuldades do seu começo, porque todo começo é difícil. Atos capítulo 9 é o começo de Saulo. Tanto é que nesse começo ele tem que entrar dentro de um cesto. E entrar dentro de um cesto, pastor Vitor, ser descido por um muro com uma corda, não é nada honroso. É humilhante. Cá para nós, é humilhante. Mas quando ele entra no cesto, ele se humilha. É justamente por essa razão e muitas outras que Paulo se tornou um dos maiores apóstolos da história da igreja. Porque não é o humilhado que Deus abate, meu pastor. Tem muita gente humilhada porque se ensoberbeceu. E o soberbo Deus abate. Mas ao que se humilha,
não é humilhado, é ao que se humilha. Quando ele entra no cesto, ele se humilha. E quando ele se humilha, ele não imaginava que aquela ação projetaria ele para o futuro que Deus tinha para a sua vida. Tem muita gente morrendo em Damasco, porque não se submete a entrar no cesto. Tem muita gente morrendo em processos, porque não admite se adaptar a uma realidade que não é dela. Porque quando ele entra no cesto, ele está entrando numa realidade e se adequando a uma realidade que não é a realidade dele. Estou pregando para alguém que o momento da sua vida é justamente este. O momento que se faz necessário entrar no cesto. E Deus está dizendo: entra nesse cesto. Admite a tua realidade. Admite o teu estado. Porque este é o teu começo. Mas eu trago de Deus esta noite uma palavra. Quem aceita entrar no cesto, quem não tem medo de encarar a realidade, quem é humilde o suficiente para dizer: se esse é o meu começo, eu vou começar assim. Deus está dizendo: isso vai te projetar para o lugar aonde eu quero te colocar. Levante as suas mãos aos céus agora, porque eu recebo de Deus uma palavra para liberar esta noite. Este é o tempo de entrar no cesto, é o começo, e o começo é recheado de lutas e dificuldades, mas assim diz o Senhor na minha boca: o teu começo pode ter sido pequeno, mas o teu final será grande, 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 grande ao extremo. Tem alguém para receber isso? Pega na mão de quem está do teu lado, se você é profeta de Deus, e se não é, vai ser a partir de hoje. Pega na mão de quem está do teu lado, sacode esse crente e diga: o momento é de cesto, o momento é difícil, o momento é de ter que se adaptar, mas Deus está dizendo: depois deste processo vai vir um tempo de dupla honra. Vai ter tanta abundância, vai ter tanta prosperidade, que o que Deus vai fazer na tua vida, você não vai ter lugar para colocar, você não vai ter espaço para comportar. Se essa palavra é para você, joga a mão no alto e solta o teu grito de glória. Quando ele lembra de Damasco, ele se lembra das dificuldades do seu começo. Mas quando ele se lembra das dificuldades do seu começo, ele também se lembra do cuidado de Deus. Porque Deus cuidou dele. Deus cuidou dele. Deus preparou o cesto. Entra aqui, Saulo. É pequeno, eu sei que é difícil. A provisão não é grande, mas é suficiente. Não vai sobrar, mas também não vai faltar. Entra no cesto, Saulo, entra. Aleluia. Vai lá, pega uma corda. É assim, Saulo. Esse é o seu começo. Mas enquanto você desce nesse cesto, você não imagina o que eu tenho preparado para você. Aleluia. Enquanto você desce nesse cesto, você não imagina o futuro glorioso que eu tenho para a tua vida. Enquanto você desce nesse cesto, você não imagina os lugares altos que eu vou te colocar. Enquanto você desce nesse cesto, eu estou sentindo Deus aqui. Você não imagina para onde eu estou te levando. Você não tem ideia daquilo que eu já preparei. Aleluia.
Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Aleluia. 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 Ele vai se lembrando do cuidado de Deus. Aleluia. Tem dificuldades, tenho que me adequar, mas tem cesto, tem corpo, tem os discípulos, porque enquanto os judeus tentavam matá-lo, os discípulos estavam dizendo: Paulo, você não vai morrer aqui, eu estou aqui para te ajudar, vamos lá. É apertado o cesto, mas entra aqui, cabe, entra, espreme direitinho, se aperta, cabe. Ele vai se lembrando, e as memórias de um escolhido, ele vai se recordando, ele se lembra, ele vai se recordando, até ele chegar no terceiro lugar. Depois que ele se recorda da Ásia, de Damasco, no capítulo 7, no verso 5, ele vai fazer menção de um terceiro lugar. E ele vai se recordar. Não há como se esquecer desse, porque existem processos, guerras, vales, desertos que a gente passa. Muita gente esquece, mas a gente nunca se esquece. Não tem como Saulo ou Paulo, como queira, se esquecer desse terceiro. E o terceiro lugar, ele vai chamar de Macedônia. Esse terceiro lugar é tão difícil quanto os outros, foi tão sacrificante quanto os outros. Mas o texto diz: quando chegamos a Macedônia, não tivemos descanso algum. Fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: na Macedônia a gente enfrentou lutas visíveis e lutas invisíveis. Quando ele fala sobre conflitos externos, ele está falando de coisas visíveis. Mas quando ele fala de temores internos, ele está falando de guerras invisíveis, de guerras internas. Preste atenção nisso, porque essa é a metodologia do diabo. Quando ele não consegue te vencer com conflitos externos, mentira ao seu respeito, perseguição, calúnia, inveja, conflitos externos. Quando ele não consegue te vencer por intermédio disso, ele passa a usar temores internos. Ele diz assim: já que a inveja não parou ele, já que a perseguição não parou ele, já que a calúnia não destruiu esse casamento, já que a discórdia não dizimou essa família, eu vou usar temores internos. Aí ele começa a tentar criar dentro de você medo, dúvida, incerteza, depressão, ansiedade, complexo de inferioridade. Porque ele está dizendo: já que eu não consegui com conflitos externos, vou vencer ele com temores internos. Vamos ver se ele vai dar conta. Só que quando o diabo usa os conflitos internos, os temores internos, a Bíblia diz: mas o Deus que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Pastor Nélio, então por que é que Deus está consolando Paulo? Porque os conflitos
às vezes nos abate. Quando você pensa assim, eu já venci tudo, aí o diabo começa a usar temores internos. Ele quer roubar o seu sono, ele quer tirar a sua paz, ele quer tirar o seu equilíbrio, ele quer te desestruturar, para que você faça por conta própria o que ele gostaria de fazer, mas não pode. Mas eu tenho uma palavra nesta noite, para quem sabe entrou aqui abatido. O Deus que consola te trouxe aqui para consolar e refrigerar a tua alma. Porque o Deus que consola os abatidos, porque os conflitos nos abatem. Mas Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 4 e no verso 8, ele vai dar uma resposta extraordinária, uma resposta de alguém que se sentiu abatido. Ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Está preparado para soltar aquele grito de glória? Está preparado para soltar aquele brado de aleluia? Somos perseguidos, mas não abandonados. Aí ele vai terminar dizendo: abatidos, 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 mas não destruídos, não destruídos. Eu posso estar abatido, mas eu não estou destruído. Tem alguém comigo para adorar a Deus aqui esta noite? Pega na mão de quem está do seu lado e libera esta palavra para quem está perto. Segure firme na mão desta pessoa e diga: os conflitos, os temores nos abate, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: você pode estar abatido, mas você não está destruído. Você pode estar abatido, mas você não está destruído. Ainda tem fôlego nos teus pulmões, ainda tem fôlego nos teus pulmões. Teu coração ainda está batendo, ainda tem sangue correndo nessas veias. Se isso que eu estou pregando é verdade, dá um sinal de vida onde você está. Salta dessa cadeira, dá um pulo desse lugar, abre a boca e libere o maior brado de glória. Abatido, talvez. Destruído, jamais. Porque nunca faltará consolo de Deus para você. E quando Tito não chegar, o próprio Espírito Consolador dirá: eu estou aqui, eu estou aqui, eu te consolo, eu te conforto, eu refrigero a tua alma, eu te dou paz. Receba o que eu estou pregando, há uma unção de Deus aqui. Receba o que eu estou pregando. Existe uma unção nessa quarta-feira. Urikalamachandaramahaya. Pode chorar, porque enquanto você chora, o Espírito Consolador te conforta, te consola. Ele diz: eu estou ao teu lado, eu sou contigo, eu sou a tua força, eu sou a tua base, eu sou a tua estrutura, eu sou aquele que te sustento pela tua mão direita, eu sou aquele que te mantenho de pé. Se dependesse dos teus inimigos, você já tinha caído, você já tinha sido destruído há muito tempo. Se não fosse o consolo de Deus, a força do alto, o socorro que vem de Deus, os teus inimigos já teriam te devorado vivo. Mas eu prego nesta noite para um povo que vai sair daqui esta noite dizendo, como disse o salmista no Salmo 124, como um pássaro que escapa do laço do passarinheiro, o laço se quebrou e eu escapei. O laço se quebrou e eu escapei. Será que eu estou sentindo isso aqui sozinho? A mesma unção que está nesse altar, recebe aí agora, recebe aí agora, recebe aí agora, recebe aí agora, na galeria, recebe aí agora, recebe aí agora, recebe aí agora. Olha o que Deus está fazendo. Olha a unção,
unção, olha a 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 unção. Recebe glória, recebe consolo, conforto, refrigério, alegria. Recebe agora, no nome de Jesus Cristo. Olha o que Deus está fazendo, olha Deus te renovando, olha Deus te renovando. Recebe o que Deus está liberando. Os céus estão abertos sobre a Debueno esta noite. Recebe o que eu estou recebendo, recebe o que eu estou recebendo, recebe o que eu estou recebendo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história. Joga a mão no alto, enche o peito de ar, solta o teu grito. Vamos! E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz de perna explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Eu encerro aqui. Existe algo profético que vai acontecer agora na sua vida. Paulo não se esqueceu das dores, dos conflitos, das tribulações, mas Paulo não se esqueceu também do cuidado de Deus, da provisão de Deus, do socorro de Deus. Foi difícil, foi, mas Deus esteve comigo. Foi difícil, foi, mas Deus me deu força para suportar. Percebe que em cada lembrança de Paulo, ele enfatiza a dor, mas no final, ele destaca ainda mais a intervenção de Deus. Como quem diz, presta atenção, como quem diz: eu não posso me esquecer das dores, das lutas, das tribulações. Porém, mais do que tudo, eu não posso me esquecer de como Deus foi Deus em cada momento. Sabe qual é o problema de alguns? É que eles só têm memória para se lembrar das tribulações, das dores, das crises. Quando abre a boca é só lamento, só tristeza, só ressentimentos. Foi tudo que sobrou de tudo que você passou? Só isso? Será que em tudo Deus não foi Deus? Será que o que Deus fez em cada momento desses não foi maior? O que eu estou dizendo é que Deus nesta noite está curando as suas memórias. Não, nem todos me ouviram. Deus nesta noite está curando as suas memórias. Levante as mãos para o alto. Diga: eu não posso me esquecer das tribulações que eu passei na Ásia. Diga: quando eu estava lá, morando de favor, quando não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, quando não tinha nenhuma bicicleta para andar. Diga: eu não posso me esquecer das tribulações. Porém, mais do que tudo, eu não posso me esquecer dos livramentos de Deus. Diga bem forte: em Damasco, eu nunca vou me esquecer das dificuldades do meu começo. Mas mais do que tudo, eu não posso me esquecer de como Deus cuidou de mim, de como Deus cuidou da minha casa, de como Deus cuidou da minha família. Diga: eu não posso me esquecer dos conflitos e dos temores que eu passei em Damasco. Mas eu jamais também vou me esquecer do
chame logo esse homem para te ajudar. Que noite linda! É nas horas mais difíceis Que noite gloriosa! Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se não deixes que passares eu vou te ajudar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou, ele cantou. Eu quero falar com você essa noite, que possivelmente tenha entrado neste culto e por alguma razão ou circunstância, em algum momento da sua trajetória, você se afastou dos caminhos do Senhor. De repente você foi ferido, atingido, e você não soube lidar com a crise, com a pressão, com a dificuldade, com a fase. E você parou. E Deus te trouxe neste culto porque Ele te ama. Você não faz parte de um número. Você foi projetado pelo próprio Deus. Você não existe em vão. Você não nasceu por acaso. Você não é fruto de um acidente, nem tampouco de um incidente. Você foi pensado por Deus. Todos os seus dias antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe foram escritos e determinados pelo próprio Deus. E o que Deus projetou para a sua vida, o Senhor te trouxe nesta noite para te dizer: não foi frustrado. Apesar de tudo, continua de pé. E aquele que começou a boa obra, Ele está te chamando hoje para um novo começo, porque Ele é fiel para aperfeiçoar aquilo que Ele começou. Pregador, eu estou aqui e estou afastado dos caminhos de Jesus. Me esfriei, me deixei levar, me abati, mas quero receber de volta a presença do doce e amigo Consolador Espírito Santo. Ao longo do caminho nós não estamos livres de passar por tudo isso, mas o fato dele estar conosco significa que em meio a tudo nós suportaremos e prevaleceremos, e caminharemos em vitória, e por fim de tudo celebraremos a Ele, que em todo tempo nos ajudou. Aonde está você que entrou aqui hoje, está afastado da igreja, longe dos caminhos de Jesus, mas ouvindo esta palavra, você entende que Jesus está te chamando hoje para um novo começo. Levante assim a sua mão, eu quero lhe conhecer. Onde está você que está aqui hoje e quer Jesus na sua vida, quer recebê-lo na sua vida? Onde está você? Eu quero lhe conhecer. Aonde está você? Levante assim a sua mão direita lá no alto. Eu preciso te ver. Aonde está você? Tem um jovem ali, ok? Aonde está o próximo? Levante assim a sua mão. Você que quer receber Jesus hoje na sua vida, levante a sua mão. Eu quero lhe conhecer. Eu quero lhe conhecer. Quer entregar a sua vida hoje para Jesus, filho? Quer voltar hoje? Quer renovar a aliança hoje? Então pede licença para quem está do teu lado e vem aqui no altar correndo, que eu quero te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço aqui no altar. Aonde está a segunda pessoa? Essa quarta-feira não é uma quarta-feira normal. Deus te trouxe aqui para mudar a tua história. Deus te trouxe aqui para um novo tempo. Deus te trouxe aqui, e a tua vinda a este lugar é o marco de uma nova história. É um divisor de águas na tua vida. Aonde está você? Venha, venha.